Você sabe qual que é a relação que o Bolsonaro tem a ver com a Lava Jato? Zero. Nenhuma. Nem antes, nem durante, nem depois. Você sabe qual que é a relação do Bolsonaro com o impeachment da Dilma? Eles vão falar, Bolsonaro pegou a tribuna e falou aquilo lá, no dia da votação. Tá, mas ele só fez isso. A participação do Bolsonaro no impeachment da Dilma, tirando aquele voto dele, zero. Quem era Bolsonaro para fazer um movimento político para tirar a Dilma do governo? Tirar o PT do governo? Que força tinha o Bolsonaro na época? Zero. Nenhuma. Bolsonaro ainda nem era candidato. Tá. E qual a relação da prisão do Lula? A prisão do Lula tem a ver com o Bolsonaro? Zero. Nenhuma. Que Lula foi preso antes de Bolsonaro aparecer como candidato potencial. Então, o Bolsonaro nunca foi uma ameaça na época que prenderam o Lula. E a prisão do Lula, aqui na minha mão da esquerda, né? A prisão do Lula se deu porque ele era o líder das pesquisas para as eleições de 2018. E isso aconteceu, essas pesquisas aconteceram na época que a Dilma já tinha sido impeachmentada e a gente estava no governo Temer. E a gente tinha lá como ministro da Justiça o Alexandre de Moraes. E tinha o PSDB como avalista do governo Temer. Ou seja, a prisão do Lula interessava para quem? Interessava para o PSDB na época, porque o PSDB é que rivalizava com o PT. Então, sempre o segundo turno ficava entre PSDB e PT, né? Das últimas eleições para cá, que entrou até antes da urna eletrônica, né? As duas eleições do Fernando Henrique polarizou com quem? Com o PT. Então, essa polarização PT com PSDB, quando o Lula foi preso, o que acontece? Qual que era a expectativa? Que o PSDB ganharia as eleições em 2018, tá certo? Só que o PSDB não ganhou. Saiu de cena. E quem ganhou? O Bolsonaro. Tá certo? E aí, o Haddad participando da eleição e o Lula preso, a polarização se deu entre Bolsonaro e Haddad. Como Haddad era uma liderança encolhida, por quê? Porque em volta do Lula não cresce nem grama. Todo líder que é um ditador não quer concorrência, entendeu? A Dilma foi uma necessidade porque ele não podia se reeleger, né? Mas foi uma mulher, quer dizer, não foi nenhuma liderança pronta que já existia, foi criada para o PT continuar no poder, tá certo? Mas aí ganhou o Bolsonaro, tá certo? Tá, Bolsonaro ganhou. O Lula preso. Agora veio as eleições para 2026. Quer dizer, as eleições de 2022. Não, as eleições de 2022. Você tinha o Bolsonaro e o Lula preso. O Bolsonaro estava no eleitorado do Geraldo Alckmin, no eleitorado do centro-direita, entendeu? E o Lula preso. O Alckmin jamais ia ser identificado como um candidato de esquerda para enfrentar um Bolsonaro, que navegava no eleitorado do Alckmin. O Alckmin não conseguiria navegar no eleitorado do Lula. Tá certo? Então foi preciso fazer o quê? O Bolsonaro concorrendo à reeleição, foi preciso soltar o Lula
e o Alckmin entrar de vice do Lula para poder concorrer com o Bolsonaro. Tá certo? Aí o Alckmin sai do PSDB, vai para um partido mais de esquerda, que é o PSB, e entra de vice do Lula. Entendeu? Para concorrer com o Bolsonaro. Mas aconteceu aquilo que aconteceu nas eleições. E aí você vai perguntar para mim, mas por que o Lula foi resgatado da cadeia para participar da eleição, trazendo o Alckmin de vice? Bem, isso vai ficar para o próximo vídeo. O que eu vou falar nesse vídeo é sobre o potencial que o Bolsonaro deixou como legado, entendeu? É que o Bolsonaro, ele planta e colhe. O exemplo mais evidente que nós temos disso foi a eleição do Tarcísio de Freitas para o governo de São Paulo. Que cidade de São Paulo já é uma potência. O estado de São Paulo é uma superpotência. É uma França dentro do Brasil. O Lula fazia campanha na época, né, nas eleições de 2022, falando assim: precisamos ganhar no Brasil e em São Paulo para fazer isso e aquilo. Só que o Bolsonaro falou: o candidato nosso em São Paulo é o Tarcísio. E aí, meu amigo, não adiantou esquemão. Ali, a diferença de voto era tão grande que não dava para tirar, né, do Tarcísio aquela eleição. Tentaram, certo? Assim como fizeram para tirar do Bolsonaro, fizeram a mesma coisa para tirar do Tarcísio. Mas lá não deu. Enfim, o Tarcísio ganhou o governo de São Paulo, que até então tinha sido governado por quem? Por João Dória. Quem era João Dória? João Dória era o candidato que queria ser presidente da República. E, não sendo candidato a presidente, saiu da prefeitura para concorrer ao estado de São Paulo. E aí o que o João Dória fez? Ele teve que se travestir de bolsonarista, na época ele se vestia de Bolsonaro, esse sim é bolsonarista, né? Aquele esquerdista, fantasiado de bolsonarista, para chegar no poder, ganhando o eleitorado, né, do Bolsonaro. Tá bom. Pegou carona. Na época, o seu concorrente, que era do PSB, até tirava onda em cima dele, né? Pô, agora você é o quê, bolsonarista? Enfim, quem é Dória hoje? Quem é Dória hoje? Era o sucessor para a presidência da República. Era o nome que queria sair para a presidência da República pelo PSDB. Aonde está o Dória hoje? Uma das mulheres mais votadas em São Paulo, que levantou a bandeira do Bolsonaro, Joyce Halfman, traiu o Bolsonaro. Quem é Joyce Halfman hoje? Onde ela está? O que come? O que veste? O que pensa? Então, aquele ator, né? Aquele ator metidão, que também levantou a bandeira do Bolsonaro, até vestia farda para fazer campanha, depois, né, brigou com o Bolsonaro. Onde está ele? Eu até esqueci o nome dele. Onde está ele agora? Não sei. E aqueles que foram fiéis ao Bolsonaro, onde estão eles agora? No Senado, na Câmara, nos governos, né? Então, aquele momento da avenida que vocês vão ver agora, que é a fala do Tarcísio, eu deixei para mostrar depois. Tem muitas coisas que aquele movimento épico do dia 25 de fevereiro tem que ser resgatado, porque aquilo ali é um fenômeno que não acontece em qualquer lugar do mundo, assim como aconteceu em São Paulo. Aquilo foi um fenômeno, tá certo?
fenômeno de massa, um fenômeno de mídia, um fenômeno político que não pode passar batido, tá certo? Aquilo vai dar pano para manga para muito tempo. Primeiramente, eu fiz um destaque para a questão da Michelle Bolsonaro, lógico, né? Por que eu fiz isso? Porque as mulheres, eu que venho acompanhando esse processo, né, da ascensão da direita, as mulheres têm sido polivalentes. Elas que têm ido, né, para o fronte. Elas que têm ido para o embate. Elas que são mais aguerridas do que os homens. Ah, João, de onde você tirou isso? Tá bom. Vai lá e pega a última sentença que o Alexandre de Moraes deu para incriminar os apoiadores de Bolsonaro. Isso para atingir Bolsonaro, porque ali não tem crime nenhum daquele pessoal. Dos 13 presos que foram condenados, de 16 a 13 anos, em média, a maioria desses 13 é mulher. Então, o que eu te falo? Que a mulher hoje é um destaque importante dentro do movimento de direita no Brasil. Foi assim, né, na resistência, na época que elas foram para as ruas, ficaram em frente aos quartéis, né, pedindo contagem de votos, pedindo revisão do processo eleitoral, pedindo uma resposta do STF, do STE. Não queriam nada além disso. Elas queriam isso. Elas queriam justiça eleitoral. Era tudo que elas queriam. E olha, eu visitei aqui em São João del Rei, de vez em quando eu ia lá para ver o movimento em frente aos quartéis, era um público, assim, 90% mulheres acima de 50 anos. Olha que fenômeno. Isso é impressionante. Então, fica aqui o meu crédito para as mulheres. Outra coisa, a pauta do Bolsonaro de pedir anistia para os presos políticos. Eu respeito a decisão dele. O que ele quer mostrar é que ele baixou a guarda. Ele já falou, olha, vou apagar o que aconteceu nas eleições. Ele sabe o que aconteceu nas eleições. Ele se deu por vencido. Ele se deu por vencido. Apesar dele saber que ele tinha ganho. Entendeu? E uma frase dele que ficou eternamente gravada na minha mente e que talvez devia estar na lápide dele quando ele morrer, né, seria: perder uma eleição na democracia, tranquilo. O que a gente não pode é perder a democracia numa eleição. Essa frase sintetizou todo o momento político que nós estamos vivendo. E não foi só em 22. Foi em 2014. Foi em 2010. Foi em 2006. Foi em 2002. Perder a eleição numa democracia, tranquilo. Perder a democracia numa eleição é que é triste. E isso vem acontecendo há quase 2 décadas, ou 2 décadas. Tá, mas isso não é o caso. O caso é que nós estamos recuperando, né, a musculatura para trazer a democracia de volta nesse país. O povo acordou para esse momento, tá certo? E ele vem aos poucos. Então você tem do lado o Lula e você tem do outro lado o Lula e o Bolsonaro, tá certo? O que os dois têm em comum é que os dois, esse da esquerda, o Lula, foi tirado do processo eleitoral porque era o líder das pesquisas. E agora querem tirar o Bolsonaro da direita. É porque aqui eu fico olhando o meu reflexo no espelho, aqui no meu retorno aqui, entendeu? Então aqui é o contrário, então é espelhado.
Entendeu? Ah, eu fico lendo. Não, não fico lendo, não. É porque aparece eu aqui, isso me chama atenção. Entendeu? Isso aí é qualquer um que grava. Quem está gravando no celular, se fica olhando para o olhinho dele, ele está olhando para a câmera, não, ele está olhando para a imagem dele no celular e fica aquela coisa torta assim. Já repararam? Então é assim, é quase, não é um hábito, né? É uma coisa que te chama atenção. Então vamos lá. Então, quem tirou o Lula da jogada foi a turma do PSDB, que queria ganhar as eleições de 2018. E quem quer tirar o Bolsonaro da jogada não é a turma do Lula, não. É a turma do PSDB. Entendeu? Que agora ganhou o reforço da turma do Lula. Por quê? Porque o Bolsonaro cresceu e virou um fenômeno eleitoral. Tá certo? Então, Lula e Bolsonaro têm em comum o quê? Capital político para a eleição é o que eles pensam. Quem pensam? A turma do PSDB, que tirou o pessoal, tirou o Lula da primeira, agora quer tirar o Bolsonaro, porque eles querem voltar para o poder. E eles têm uma dor de cotovelo, porque essa frase do Bolsonaro, perder a eleição numa democracia, tranquilo. Mas perder a democracia numa eleição é que não pode. Pomba. O PSDB perdeu 4 eleições dentro dessa frase. Então era para eles estarem mordidos, certo? E aí a gente entende. Aqui eu estou sendo solidário, né? Estou sendo empático com essa turma do PSDB, tá certo? E aí, depois eu explico essa volta do Lula. Mas agora, isso vai ser para o próximo vídeo. Agora eu quero falar da intensidade que é o apoio do Bolsonaro hoje. Nós estamos numa eleição para prefeito. E a preocupação dessa turma que prendeu o Lula na época, agora que prendeu o Bolsonaro, é por causa esse capital político que antes o PSDB detinha no Brasil inteiro, começou a minguar, ficou São Paulo, Minas, um pouco Paraná, depois foi caindo, e agora nem São Paulo, nem Minas, nem Rio de Janeiro, nem Paraná, nem Santa Catarina, lá no Rio Grande do Sul, e olhe lá, e pronto, Bolsonaro tomou conta desse eleitorado. Então o Centrão, que hoje quer fazer prefeitura, quer dorizar, né? João Dorizar, Joyce Hoffmar, precisa acordar para isso. Porque quando Lula foi preso, o que tinha na época? Né? Tinha a questão da Lava Jato, que pegou aquelas denúncias todas e tal, e aí a população ficou indignada. Falou, não, então vamos prender o Lula que a população está com a gente. Já agora não é isso. A história do Bolsonaro é outra. Vamos prender o Bolsonaro porque a população está com a gente? Não. A população está com o Bolsonaro. Então, é uma história totalmente diferente daquela prisão do Lula. Tá certo? E outra coisa, o Lula tinha crime mesmo, né? Teve que devolver dinheiro. E não foi dinheiro, não. Foram milhões, bilhões de dinheiros devolvidos. Então, você tinha prova material do crime. Ah, mas o julgamento foi suspeito? Não sei. Se você tem a prova material do crime, você tem um crime. Ponto. Tá certo? Agora o Bolsonaro é cartão de vacina. É tentativa de golpe. Ou seja, tentar, né, pensar, que ele nem tentou, né? Porque para você tentar, você tem que começar a executar, né? Se ele nem começou, ele nem tentou. Ah, ele pensou. Ah, pensar. Desde quando que pensar é crime? Fala sério, meu Brasil. Então vamos escutar a fala desse governador de São Paulo, dessa França brasileira, porque São Paulo é uma França, tá certo? A capital de São Paulo tem a maior frota de helicóptero do mundo. São Paulo, né? Essa distorção que você fala, o Nordeste é aquilo, mas São Paulo é isso.
né? O Nordeste é aquilo, pergunta para o PT, porque o PT sempre governou São Paulo há mais de 20 anos. Né? Quer dizer, sempre governou o Nordeste há mais de 20 anos. Você pergunta lá, né, como é que é lá. Agora, o São Paulo, não. São Paulo foi, né, quase 20 anos na mão do PSDB e agora está na mão da direita. O São Paulo, a capital de São Paulo, o estado de São Paulo, é um estado que tem um eleitorado de direita. E contamina o Sul também, que tem esse de direita. E contamina também o Centro-Oeste, que é o agronegócio, que também tem uma visão de direita. E contamina Minas Gerais, porque Minas Gerais faz a leitura do Brasil, né? E ela percebe que esse volume de brasileiros que hoje se reverbera no Sul e Sudeste e Centro-Oeste, também começa a reverberar no Nordeste. Então Minas escuta o Brasil, ela sabe o que é isso. Então vamos escutar a participação do Tarcísio de Freitas, porque João Dória hoje é figurinha do passado, né? É história pré-histórica da política brasileira. Escutem o João Dória. Mas antes, vou me apresentar. Eu sou João Paulo Guimarães, estou falando direto de São João do Rei, a capital brasileira da liberdade, terra de Tancredo, terra de Tiradentes, Minas Gerais, um estado de espírito, libertas que será também. Minas é a única bandeira da Federação Brasileira, de todos os estados, que tem o orgulho de ter no seu emblema, no seu núcleo, um triângulo com a palavra liberdade. Tá certo? Então vamos ouvir a palavra do Tarcísio. Esse é o vídeo 203 da Comissão Cidadã de Inquérito e essa é a nossa chave Pix, que é mantida com a participação de vocês que nos acompanham, comentando, curtindo e compartilhando e se inscrevendo, né? Tem pessoas que falam, eu tenho orgulho de fazer parte da Comissão Cidadã de Inquérito, porque é isso mesmo. A comissão é eu ou você, ela é orgânica, ela é virtual, ela é digital, ela está online. É este novo lugar comum que nós estamos habitando e que essa grande mídia hoje, né, gravita em torno para entender o que significa isso. E eles estão fora, né, deste movimento. Eles ainda acham que o lugar deles é o lugar antigo. Hoje existe um novo lugar comum que é habitado pela grande maioria da população brasileira. Então você faz parte dessa comissão, sim. Você que comenta, até você que questiona, que é contra, você faz parte dessa comissão. Porque aqui nós somos a favor da liberdade, liberdade de opinião, liberdade de expressão. A gente não critica, não censura e não reprime aquele que pensa diferente. Aliás, ele até contribui para o nosso entendimento. Tá certo? Vamos ouvir a fala de Tarcísio, que é um momento também grandioso, daquele 25 de fevereiro de 2024. E agora, representando o governador Ronaldo Caiado, do estado de Goiás, que aqui está, Jorginho Melo de Santa Catarina, que aqui está, Romeu Zema de Minas Gerais, que aqui está. Eu quero convidar para fazer o uso da palavra. As árvores não comem o seu próprio fruto, o sol não se alimenta da própria luz, os rios não bebem da sua própria água. Ser feliz é muito bom, governador Tarcísio, mas saber que o povo brasileiro e a nação de São Paulo é feliz pelo que o senhor está fazendo não tem preço. Vamos ouvir o nosso governador Tarcísio de Freitas. Boa tarde, São Paulo! Que festa bonita! Eu tenho certeza que vocês estavam com saudade de vestir o verde e amarelo. E nós estamos aqui para celebrar hoje o verde e amarelo, para celebrar hoje o amor ao nosso país, para celebrar hoje
o Estado democrático de direito, para entender os seus desafios. O desafio da representatividade. E esse desafio da representatividade só vai ser vencido com liberdade. Liberdade de expressão, liberdade de pensamento, de manifestação, sem nenhum tipo de censura. O desafio da segurança jurídica, para que a gente tenha previsibilidade, para a gente trazer os investimentos que vão fazer a diferença no Brasil. O desafio da justiça social. E por falar em justiça social, eu quero lembrar aqui o período do nosso presidente Bolsonaro. Quem eu era? Não era ninguém. E o presidente apostou em pessoas como eu, como tantos outros que surgiram, que tiveram posição de destaque, porque ele acreditou. Nunca pegou nada para si, nunca quis o crédito, sempre entregou o crédito para quem trabalhava com ele. E aí vamos lembrar das coisas que aconteceram nesse período. Quem lembra que a água chegou no Nordeste, que a água chegou no Ceará, que a água chegou em Pernambuco, que a água chegou em Oiticica, no Rio Grande do Norte? Quem lembra aí? Quem lembra que quando as pessoas passaram necessidade, veio o auxílio emergencial? Quando as empresas iam quebrar, veio o benefício emergencial? Veio o Pronamp, Jorginho? Quem lembra disso? Quem lembra da retomada do transporte ferroviário? Quem lembra das pontes? Quem lembra das rodovias? Quem lembra da imagem do presidente levando água, abrindo um poço com o Rogério Marinho e botando as crianças lá para pegar aquela água que eles não tinham? Quem lembra do marco do saneamento, que vai tirar tantas pessoas da chaga que é não ter o saneamento básico? Quem lembra dos quase 500 mil títulos de terra que foram entregues nesse período? Quem lembra do Pix? Quem usa o Pix aí? Quem usa o Pix? Isso mudou a vida das pessoas. E sem taxa. Sem taxa. Hoje o Brasil, a nossa economia anda por causa do Pix. Um presidente que abaixou imposto, aumentou a arrecadação e entregou o Brasil com superávit. Um presidente que só se preocupava com as pessoas. Eu estava na sala com o presidente e o Paulo Guedes, quando ele disse: se fecharem tudo, as pessoas não vão ter como viver. Precisamos bolar uma saída, precisamos de um auxílio. E quantas pessoas foram resgatadas? Quantas vezes ele entrou na casa das pessoas para abrir a geladeira, para ver o que as pessoas tinham? Quantas vezes ele chorou por causa das pessoas? Quantas vezes ele dobrou o joelho a Deus? Um presidente que sempre respeitou Israel e a luta do seu povo. Um presidente que sempre defendeu a liberdade acima de tudo. Meu amigo Bolsonaro, você não é mais um CPF. Você não é mais uma pessoa. Você representa um movimento. Você representa todos eles que aprenderam, que descobriram que vale a pena brigar pela família, que vale a pena brigar pela pátria, que vale a pena brigar pela liberdade. Você nos ensinou valores, você nos mostrou o caminho. E por isso, nesse dia, a única coisa que a gente pode dizer é muito obrigado, Bolsonaro. Que Deus te abençoe. Nós sempre estaremos juntos. Fica com Deus, presidente. É esse o governador que respeita o povo brasileiro. Esse homem que dá créditos àquele que verdadeiramente o ajudou, Jair Messias Bolsonaro. E agora? Então, ouvindo essa fala do Tarcísio, a gente até aproveita para agradecer ao Bolsonaro, né? Porque se a Comissão Cidadã de Inquérito existe hoje, graças ao governo de Bolsonaro. Assim como todos os outros canais de mídia independentes
que hoje sobrevivem através de quê? Através de Pix, porque isso dá trabalho, isso exige muito da gente, tá certo? Então, essa voz independente, essa voz dinâmica, desse novo lugar comum, que está sendo possível criar na internet, nas redes sociais, essa pluralidade de ideias, de informação, de novos conhecimentos, uma nova maneira de entender o Brasil, esse conceito todo que está sendo construído nesse novo lugar comum é sustentado, na maioria das vezes, através de Pix. Então, desde já, a gente agradece ao governo de Bolsonaro pela criação do Pix e agradece àqueles que entenderam essa proposta, né, da nossa liberdade e da nossa independência de construir uma comissão cidadã de inquérito a partir de movimentos virtuais e bancado com o Pix de cada um de vocês. E é isso que faz com que a gente acredite no Brasil, que a gente acredite que nós estamos mudando a história desse país. Tá certo? Não é para derrubar a esquerda, para derrotar a esquerda. Não, é para pacificar o país, para unir a nação brasileira, né, com um só coração, pensando no progresso de cada um, na humanização de cada um, no bem comum de cada um. Isso é que é bonito, tá certo? Então, eu vou ficando por aqui. Fiquem com Deus. E aí eu ainda volto, que a gente tem muita coisa boa para falar, tá certo? Não deixe de continuar compartilhando, comentando, curtindo. E vamos avançar com o nosso projeto da Comissão Cidadã de Inquérito, que virou permanente, né? Graças à decisão de vocês, de que a gente precisa ter essa voz ativa, né, para construir esse novo lugar comum e entender esse novo lugar comum. Tá bom? Fiquem com Deus. E que o manto de Nossa Senhora cubram e protejam e abençoe todas as famílias brasileiras.